se você quer melhorar em exatas, a primeira coisa que você precisa entender é o que é ATER. Vamos lá. Gilberto, o que é ATER? Bom, a gente sabe que hoje em dia existem professores excelentes de matemática, né, gente? Ah, Gilberto, eu tenho muito dinheiro para pagar um cursinho presencial, eu tenho aula com o professor X, Y, Z nas melhores escolas do Brasil. Só que não necessariamente você precisa estar nas melhores escolas do Brasil para ter aula com os excelentes professores. Tem uns caras aí que dão aula na internet que são excelentes, são maravilhosos, inclusive está de graça lá no YouTube, youtube.com/edu. Vai lá para você ver, viu, gente? Edu não é o nome de uma pessoa, não. Edu é educação. Então tem uma parte lá do YouTube que só tem aula muito boa mesmo de todas as matérias que você quiser na sua vida, tá? Então você consegue assistir de graça essas aulas. Então, para melhorar em exatas, se você tem muita dificuldade, eu te aconselho a começar sempre com uma aula, tá? Você vai assistir uma aula de determinado conteúdo. Gilberto, obrigatoriamente eu tenho que assistir aula? Não. Tem gente que já tem uma certa experiência de cursinho, tá, gente? Essas pessoas não precisam mais assistir aula. Eles precisam focar em fazer muito mais exercício. Eu vou chegar lá depois, tá? Então, primeiro passo, assista uma boa aula para entender a matéria. Qual que é o segundo passo? Aí direto para os exercícios, né? Tem muita gente que fala, ah, exatas é só fazer muito exercício. Gente, se fosse fácil assim, todo mundo era bom em exatas. Não é simples assim não, tá? Depois que você vai assistiu a aula, chega bem pertinho aqui, Silvinho, para ver se o pessoal está pegando bem. Você precisa estudar a teoria de exatas, tá bom? E Gilberto, por onde eu estudo a teoria? Daí você vai ter que definir se você vai utilizar simplesmente o seu caderno, ou se você vai utilizar a sua apostila, ou se você vai utilizar o seu livro, tá bom? Bom, escuta só uma coisa, caderno. Caderno é um resumo da matéria. Caderno é um resumo da matéria. Para quem tem dificuldade de estudar por resumo, você acha que adianta, gente? Não. O professor não tem tempo de colocar tudo ali naquele quadro, tá? Para você copiar no seu caderno. Então, basicamente, o professor coloca um resumo no quadro da matéria e você copia no seu caderno. Então, se você tem dificuldade, cuidado por ficar estudando só por caderno. Depois, Gilberto, a apostila é um bom material teórico? Sim, é um bom material teórico. Mas para quem tem dificuldade, às vezes não ajuda tanto. A apostila, gente, também é um material resumido. É um resuminho mais completo que o caderno? É, mas também é um material resumido, tá? E por que a apostila tem que ser resumido? Porque quando você pega um livro, gente, livro mesmo, que eu vou chegar lá já já, o livro ele é bem denso, tá? Bem denso mesmo. Bem denso. Você tem livro ali para o primeiro ano do ensino médio, para o segundo ano, para o terceiro ano. Então você passa 3 anos no ensino médio estudando matemática. Só que quando você chega no cursinho, de vez em quando você tem lá um cursinho que é de 5 meses, tipo semi-extensivo, é 5 meses. Como é que eu vou pegar um conteúdo de 3 anos dos livros e ensinar em 5 meses? É por isso que a galera que monta as apostilas tem que pegar isso aí e resumir bem para colocar em 5 meses para te entregar isso aí. Por isso que as apostilas são um pouquinho mais resumidas. Mas se você tem dificuldade, gente, eu prefiro mais livro mesmo, tá? Então até escrevi aqui, Silvinho, grava aqui, por favor, ó, filma aqui. Paiva the Best, né? O que é o Paiva the Best? Eu não sei se você conhece o livro do Manuel Paiva. A gente tem algum, acho que tem aqui, né? Esse livro aqui, ó. Gente, eu não ganho nada para fazer propaganda de ninguém não, tá? Porque eu acho bom mesmo, tá? Esse livro aqui é muito bom, Manuel Paiva de Matemática, coleção Moderna Plus, tá? Esse livro é excelente, tá? Para quem tem dificuldade em matemática, eu vou te explicar por quê. Por 2 motivos. Por 3 motivos. O primeiro motivo, tá, gente? Ele tem uma densidade de conteúdo bem bacana, e você sabe que o Enem está muito difícil, está muito conteudista, não adianta você ter superficialidade de conteúdo. Segunda coisa que eu gosto muito, ele tem uma quantidade de exercícios que não é nem de mais nem de menos, tá? E terceira coisa que eu adoro, ele tem um nível de gradação de dificuldade dos exercícios excelente. Então ele começa ali de exercícios resolvidos, é importante que você refaça os resolvidos, porque ele está te ensinando a base de como fazer. Depois exercícios mais fáceis, depois médios, depois difíceis. Gente, não tem nada pior que você se frustrar, né? Você estuda demais ali uma teoria de uma matéria, depois você chega no exercício, o primeiro da FUVEST você erra, o segundo da Unesp você erra, o terceiro da Unicamp você erra, você fica errando logo no começo e isso destrói seu emocional, te desmotiva demais. É péssimo. Então o Manuel Paiva, assim como o Ramalho de Física, do mesmo jeito, tá, gente? O Tito e Canto de Química, que é esse aqui, ó. Tito e Canto de Química. Então, eles fazem isso, eles têm uma gradação dos exercícios muito bacana, é diferente dessas listas de professor que eles fazem de qualquer jeito, ou essas apostilas que tem por aí, tá? Por isso que eu prefiro livro. Em exatas eu indico sempre Ramalho Física, Manuel Paiva Matemática, Tito e Canto ou Usberco e Salvador em Química. Beleza? Manuel Paiva Matemática, Física, Ramalho,
Tito e Canto, Química ou Os Berques Salvador. Você pode comprar esses dois aí. Legal? Vai. Depois da teoria, o que você precisa fazer? Vai, gente. Exercícios. Exercícios. Gilberto, e os exercícios? O que é bem importante nos exercícios? Olha para cá, ó. Bem importante. Gente, em exatas, grava essa. Sequência é mais importante que quantidade. Repito, sequência é mais importante que quantidade. Prefira pegar 30 exercícios na sequência certa a pegar 200 exercícios aleatórios. Tem gente por aí que fala que exatas é só fazer exercício. Exercício é extremamente importante, mas para você não se frustrar e respeitar a sua curva de aprendizado, pegue os exercícios na sequência certa, ou seja, respeitando o nível de gradação de dificuldade. Por isso que você precisa de bons livros, porque eles respeitam exatamente isso, tá? E por último, importantíssimo, tá? Para toda e qualquer matéria, não só para exatas, revisão, tá, gente? Você precisa revisar. Como é que você revisa? Gilberto, hoje eu vou estudar o capítulo 4 aqui do meu professor X de matemática. Antes de estudar o capítulo 4, revisa o capítulo 1, 2 e 3, gente. Gilberto, e como que eu reviso? Passa o olho na teoria do seu caderno. Simples assim, passa o olho na teoria do caderno 1, do caderno 2, do caderno 3. Agora começa a aplicar aula, teoria, exercício bonitinho para esse próximo capítulo. Ok? Gilberto, mas essas revisões, é só passar o olho na teoria? Não, o que eu te recomendo é quando você fizer revisões, pelo menos, gente, um exercício modelo por capítulo, pelo menos, tá? O que é exercício modelo? Pega ali no capítulo 1, um exercício grande e difícil, que se você fizer aquele exercício, você já consegue revisar todo o conteúdo referente do capítulo 1. E guarde esse exercício lá no seu caderno, chama Exercício Modelo Capítulo 1. Acha o mesmo exercício para o capítulo 2, para o capítulo 3. O livro não vai te entregar esse exercício, gente. Você que vai escolher qual que é esse exercício. Então vai lá, Gilberto, eu quero agora começar a estudar o capítulo 6 de matemática. Antes disso, revisa a teoria do 1, faz o exercício modelo dele. Revisa a teoria do 2, faz o exercício modelo dele e assim por diante. Gilberto, mas vai ficar demorado demais para fazer essas revisões. Gente, se você não revisa, você esquece. A dica que eu te dou é, ao invés de parar de revisar, reveze as revisões, dilua as revisões em semanas. Hoje, revisa um professor se ficar pesado. Aí na outra semana mais um e assim por diante. Então hoje, segunda-feira, tive 6 aulas. Escolhe um pelo menos e revisa a partir da primeira parte do caderno. Na terça, escolhe um também. Na quarta, escolhe um. Gente, escolher um é melhor que não escolher nenhum. Não adianta estudar demais e ficar esquecendo tudo aquilo que você estudou. Tá cheio de gente por aí, gente, que fica variando o conteúdo mental ao invés de empilhar o conteúdo. Se você não revisa, você só vai variando o conteúdo que está na sua cabeça. Você aprende muito aqui na segunda-feira, na outra segunda você estuda uma outra matéria e já esqueceu da segunda passada. Aí na outra segunda, outra matéria e já esqueceu da segunda passada. Você vai aprendendo e esquecendo, não adianta nada. Você tem que reter o conteúdo na sua cabeça e para isso as revisões são fundamentais. Ok?